Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode pagar em breve. Pelas projeções, a Petrobras pode pagar mais de R$ 10 por ação, fora a grande perspectiva de valorização que as ações da empresa possuem com um gatilho de crescimento que o mercado está dando pouquíssima atenção. Então já fiquem comigo até o final, porque lá no finalzinho do vídeo eu vou falar para vocês sobre essa surpresa que pode dobrar o valor da Petrobras. E não somente isso, também vamos falar sobre o Banco do Brasil, tá? E qual é o provável resultado que o banco pode lucrar aí no terceiro trimestre de 2025. A Genial deu aqui as suas estimativas, já que o resultado do Banco do Brasil já está muito próximo. Ele vai reportar resultados no dia 12 de novembro, ou seja, na semana que vem, tá? E também vamos falar sobre BB Seguridade, essa alta que a gente teve aí na cotação da empresa hoje, principalmente ali de olho nos resultados da BB Seguridade. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras, né? Todo mundo está acostumado, quando se fala de Petrobras, a falar sobre política, falar sobre governos de esquerda ou de direita, mas todo mundo se esquece de focar no principal da empresa, que é o produto que a Petrobras vende. E hoje ela está muito focada, pessoal, na parte de petróleo. Isso aqui é óbvio, né? O petróleo representa uma grande representatividade no balanço da Petrobras, fora que tem os seus derivados, como o diesel e a gasolina. Por isso mesmo que ela acaba sendo mais cíclica, por depender exclusivamente do preço da commodity barril do petróleo, né? Preço do petróleo cru, que a gente consegue acompanhar aqui no Trading Economics. Super recomendo para vocês, tá? Vocês podem acompanhar qualquer preço de qualquer commodity. E o mais interessante é que perceba que desde o último topo que a gente teve ali em 2022, que foi um boom, né, de várias commodities, petróleo, agronegócio, minério de ferro, né, perceba que já acumula uma desvalorização bastante significativa, né? E está nessa região aqui dos $64 o barril. Porém, existem dois fatores positivos na Petrobras. O primeiro fator é que ela está mais protegida, né, contra as flutuações de preço do barril do petróleo, porque a empresa ela consegue ter um custo de extração muito mais baixo, que na faixa de $28 o barril, denotando que ela não precisa de um petróleo tão alto para conseguir ter resultados consistentes. Fora que o mercado, pessoal, por um efeito de proteção da demanda, proteção ali das petrolíferas, não deixa o preço do barril cair para baixo e a ponto de inviabilizar a produção global. Então, assim, é um ponto muito positivo, porque se o preço cair para sempre, pessoal, isso traria uma grande dificuldade extrema, onde as empresas paralisariam os seus estoques e prejudicaria a demanda global, não somente da Petrobras, mas de outras petrolíferas, né? E isso que a Petrobras é que tem mais vantagem competitiva por ter um custo de extração médio extremamente baixo. Então esse fator de proteção na Petro ajuda muito, né, os investidores de longo prazo. Quando a gente pega aqui, ó, a ação está muito barata, negociando a um EV/EBITDA na faixa de 4 vezes, tá? Isso aqui é muito bom, porque a média da Petrobras hoje fica na faixa de 7. Então a gente percebe que a empresa está, sim, descontada, tá? E o mais interessante de tudo isso é os bons dividendos. O carrego com dividendos na Petrobras tem sido muito, muito bom. Ela vai pagar ali de 12% a 11% de yield projetivo para 2025/2026. E as ações baratas, isso traz uma perspectiva de valorização bem acima da média. Somente hoje para a Petrobras, né, ser cotada no seu preço justo, as ações precisariam valer pelo menos ali R$91, que dividido pelo preço atual na faixa de 30, isso nos dá um potencial de alta pelo múltiplo do Graham de 204%. Ou seja, tem muita sinergia, muito desconto aqui na Petro, fora essa dívida, né, que segue bastante controlada. Então, continuo firme e hoje a Petrobras ela representa 7% da carteira total. E eu pretendo ir aumentando posição
gradativamente aqui na Petrobras, tá? Fazer a empresa aí se tornar, quem sabe, a quarta maior posição da carteira, né? Então, tudo aos pouquinhos, pessoal, porque eu acredito que as oportunidades, elas sempre aparecem, tá? E Petrobras, principalmente, que as ações são estatais e acaba tendo uma volatilidade bem elevada. Agora, tratando do Banco do Brasil, né, pessoal? O Banco do Brasil aí está prestes a reportar o balanço do terceiro trimestre de 2025 e vamos ficar muito atentos, tá? Porque no dia 12 de novembro ele vai anunciar o balanço do terceiro trimestre e junto a isso ele vai anunciar um dividendo. Portanto, não fiquem tão otimistas, tá? Porque o banco ele tem uma perspectiva de um resultado fraco. Perceba que a Genial Investimentos projeta um lucro na faixa de 3,4 a 4 bilhões de lucro. Eu, particularmente, tenho minha projeção própria. Eu acho que o Banco do Brasil vai dar 4 bi de lucro, tá? Por que que eu acho isso? Pode dar menos? Pode. Posso estar errado? Posso. Esse é o meu chute, tá? Primeiro que o Banco do Brasil vai receber uma bolada de dividendos da BB Seguridade. E geralmente ele reconhece 50% disso em equivalência patrimonial. Então ele pode ter ali 1,1 bilhão, tá? De resultados subsidiários, somado ao Banco da Patagônia, Elo Cartões e outras empresas, ele pode ter mais 0,7, que dá 1,8 bilhão de lucro somente advindo de subsidiárias. E se eu somar isso aqui com operações de crédito, o Banco do Brasil pode lucrar ali 700 milhões por mês, como ele já reportou ali em julho, que foi o pior ano de inadimplência para o banco. Então vamos jogar aqui, ó, 700 vezes 3, né? 2,1 mais aqui 1,8 de subsidiária, ele pode ter um lucro de quase 4 bilhões. Então ele pode fechar ali em 3,8 a 4 bi de lucro. No pior cenário possível, eu acredito que a Genial possa estar certa sim. E tem esse lucro aqui de 3,4 bilhões para este ano, para este trimestre, né? Portanto, pessoal, a gente tem que mirar no Banco do Brasil não neste trimestre desafiador, e se o banco vai conseguir recuperar a rentabilidade. E aparentemente o Banco do Brasil vai sim recuperar. Primeiro essa MP, né? 1314, que tende a aliviar boa parte da inadimplência do Banco do Brasil. E a própria gestão prevê que o Banco do Brasil, a partir do quarto trimestre de 2025, que vai ocorrer ali em fevereiro mais ou menos, já vai ter uma recuperação, tá? E o lucro já pode sim voltar a se recuperar. E esse trimestre pode ser um ponto de inflexão no Banco do Brasil. Até porque a inadimplência tem ficado muito alta no banco por conta aí da desvalorização das commodities, como soja e milho, tá? Que fez com que a inadimplência do Banco do Brasil crescesse. Fora a resolução 4966 do Banco Central, que faz com que os bancos tenham que provisionar um valor extremamente alto no curto prazo. Mas esses bancos são justamente os estatais, né? Que tem que seguir essa lei à risca. Isso aqui os bancos privados conseguem dar uma driblada. Por isso até que o Banco da Amazônia, né? No caso o banco ali, foi também impactado juntamente com o Banco do Brasil. Então perceba que é muito pontual o que tem acontecido com o Banco do Brasil, né? E perceba que a partir já de setembro de 2025, com a implementação da SMP, ele já vai começar a enxugar um pouco dessa inadimplência, né? No caso ali, dos produtores rurais deverem para o banco, que já vai trazer um fôlego, né? Para o Banco do Brasil. E quem sabe aí, a partir do quarto tri, já possamos ter um lucro um pouco maior, na faixa de 6 a 6,5 bilhões. Porque, pessoal, a carteira de crédito do Banco do Brasil é muito grande. Ele tem uma carteira de crédito mais ou menos do tamanho do Itaú. Então ele consegue ter um resultado bem acima da média se ele conseguir se livrar dessa inadimplência que pressiona o banco no curto prazo. Muitos bancos já passaram por isso. O Bradesco, basta o banco arrumar um pouco a casa, que ele já pode ter um resultado muito interessante. E hoje as ações estariam baratas, tá? Só que aí, a tese de Banco do Brasil acabou mudando um pouco. Você não pode focar em dividendos agora. Claro, ele é um bom pagador? Ele é. O dividendo vai ficar ali em 5 a 6% ao ano. Portanto, para você que está comprando o Banco do Brasil nesse momento, você não está olhando para dividendos, está olhando para a recuperação. A tese do Banco do Brasil agora virou de uma ação de uma boa empresa passando por um momento difícil que vai se recuperar. E o PVP do banco já reflete esse risco. E sabe, pessoal, eu estou aqui pouquíssimo preocupado, sabe por quê? Porque o mercado já sabe disso, pessoal. Então é muito improvável. Claro, pode acontecer, mas a probabilidade agora é muito mais de subida do que de caída. Lógico que nada é recomendação, por quê? Porque o mercado inteiro já sabe que o lucro do Banco do Brasil vai vir ruim, o guidance pode não ser cumprido novamente, ele colocar até mesmo em revisão ou baixar ali, consequentemente, o guidance. Esse ano ele pode lucrar apenas 18 bilhões, tudo já está sendo previsto, o mercado está cogitando todos os cenários pessimistas possíveis, então isso já está incorporado no preço das ações. Não é à toa que o banco hoje negocia um PVP
de 0,69, tá? Então é muito desconto. Se o banco demonstrar um leve sinal de recuperação, nem precisa ser muito, tá? Um leve sinal. Isso já faria com que as ações do banco já tivessem uma alta bem expressiva. Fora que o dividendo vai se recuperando gradualmente. Então você teria esse combo de receber bons dividendos com o Banco do Brasil, com essa recuperação no resultado, fora também o potencial de alta, que somente hoje, pelo preço justo do Graham, mesmo num cenário pessimista, o Banco do Brasil estaria absurdamente barato, mesmo sendo pessimista, tá? Então olha só que interessante, o banco estaria com preço justo de R$ 45, que dividido por esse preço de 22, nos dá um potencial de alta de 100%, tá? Pelo múltiplo do Graham está barato, e somente para ele atingir o valor patrimonial, isso já nos dá uma alta de mais de 40%, denotando de que o Banco do Brasil está extremamente descontado. Eu acredito sim na recuperação do banco. O banco já passou por várias e várias crises e sempre se recuperou após ela. E perceba que ele volta sempre mais forte, né? Saiu aqui, ó, de 2020, voltou forte, né? Saiu aqui de 2015, 2016, voltou forte. E aí, né, consequentemente, o Banco do Brasil pode ter uma rentabilidade expressiva. E nos preços atuais, você pode garantir tanto bons dividendos quanto um bom potencial de valorização bem acima da média, tá? E hoje o Banco do Brasil representa a maior posição da carteira do canal. Agora tratando um pouco aqui de BB Seguridade, pessoal. BB Seguridade, o braço direito aí do Banco do Brasil, portanto ela atua na parte de seguro rural. Eu acredito que vai vir um resultado muito bom, tá? Inclusive vai ser reportado hoje, não estou olhando aqui neste momento. Então se você ver esse vídeo, provavelmente o resultado já terá sido reportado. E já comente quanto foi, tá? Até porque, ó, a própria Genial Investimentos prevê um lucro para a BB Seguridade na faixa de 2,5 bilhões de reais. E a BB Seguridade é uma das ações que compõem a carteira do canal. Eu tenho aí 8,38% da carteira nas ações da BB Seguridade. Tenho 474 ações aqui da companhia. Posso ir comprando nesses preços de R$ 32 a R$ 34 reais, que eu acho que sim, a empresa está com um desconto muito interessante para longo prazo. E isso já está refletido no seu PL, né? Hoje a BB Seguridade está com PL de 7, a média da empresa é ser negociada em 12. Então, somente para a BB Seguridade voltar à sua média histórica de PL, as ações já precisariam se valorizar 62%. Tem bastante desconto. Isso fora com a recuperação do Banco do Brasil, o capital pode voltar para a BB Seguridade, porque ela pode usar dos canais do Banco do Brasil para vender mais seguro rural, tá? E o mais interessante, pessoal, é que os dividendos na BB Seguridade tendem a ser bem generosos. Colocando aqui, ó, o inverso do PL na BB Seguridade, 7,43, né? E a gente tem aqui multiplicado por 90% de payout, ela pode pagar 12,1% ao ano em dividendos. Então, se ela conseguir crescer ali a uma taxa, mesmo que modesta, 1 menos payout médio, que fica de 90, vezes ROI, na perpetuidade que fica de 85%, ela pode crescer 8,5% ao ano. Somado a esse dividendo de 12, ela pode trazer um retorno embutido no preço da ação, dividendos com mais valorização, de 20% ao ano no médio e longo prazo. Por isso que eu acho uma empresa também bem atrativa, colocando numa lupa de longo prazo. Sempre tem que pensar assim, tá? E tanto o Banco do Brasil, tanto a BB Seguridade, tanto a Petrobras, eu acho que são ações ali que podem trazer um bom retorno. Dessa lista que eu acho que pode mais trazer retorno é o Banco do Brasil, tá? Porque tá muito amassado mesmo. Basta o banco ter ali uma leve recuperação, que isso já seria ali, tecnicamente, sinônimo das ações se valorizarem fortemente e pagar bons dividendos com essa recuperação de resultados, tá? Quando uma ação boa tá em recuperação, pessoal, é a tempestade perfeita para você se posicionar e comprar muitos papéis a bons preços. Lembrando que nada se trata de recomendação, tá? E para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E sabe qual é o mais legal? É que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para vocês em tempo real. Você não tem trabalho nenhum, tá? Isso é atualizado em tempo real para você. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu me interessei. Estará
na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E até esqueci aqui de comentar para vocês, né, pessoal? O grande gatilho de crescimento na Petrobras é a margem equatorial, que tende a ser um novo pré-sal aqui para a empresa, que pode dobrar a capacidade de produção. Então, todas essas ações que eu trouxe aqui para vocês têm um potencial bem expressivo no longo prazo, tá? E já comentem quais dessas ações aí vocês possuem na carteira do canal. Em particular, eu tenho todas citadas: Banco do Brasil, 48%, BB Seguridade, 8,38%, e eu tenho a Petrobras, 7,05% da carteira total. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!